Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. A gente está aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa sessão a gente apresenta recursos, equipamentos que a gente usa para fazer jornalismo, mas também coleções do acervo do SEDOC à Tarde que servem de base para a pesquisa. A gente está aqui com a coleção de fotografias que pertencem ao SEDOC e eu vou ter um convidado hoje aqui muito especial, o professor Francisco Sena, que vai me ajudar aqui a analisar algumas fotografias e aí vão vir muitas histórias sobre a Câmara Municipal de Salvador. Preparado, professor? Preparado, Cleidiana. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos fazer. Então, já começo aqui lhe apresentando. Me parece que é uma reprodução aqui de maquetes, né? Acho que do Paço Municipal. Bem, a Praça Municipal foi a primeira praça dos três poderes do Brasil e a primeira praça de Salvador e a única da fundação da cidade. Portanto, é uma praça histórica, data de 1549 e imagine ao longo desses séculos todos quantas reformas aconteceram e quantos usos essa praça teve. E desses usos originais da praça, o único que se mantém no mesmo local até hoje é a Casa da Câmara e Cadeia, que é a Câmara Municipal. Então, aqui nessa fotografia... Nessa fotografia nós temos o quê? É um projeto para a ocupação do quarteirão, onde tinha a biblioteca pública, o arquivo, a imprensa oficial e uma antiga delegacia de polícia, e que foi implodido, ou seja, destruído em 1970. Para a construção de estacionamentos, de garagens e salas de escritório para os vereadores. Sobre esta plataforma se projetaria uma praça, que não foi realizada, na verdade, enquanto praça, e pelo vazio existente, o povo apelidou de cemitério de Sucupira. Portanto, esse é um estudo, é uma maquete, é uma foto de uma maquete de uma possível ocupação, ou seja, de urbanização da área, mas não realizada. Então, eu acho que nós temos aqui, né, essa maquete do que seria essa praça. De um dos espaços. Que esse seria o projeto idealizado da construção dessa dita praça, né? Então, seria uma praça suspensa, na verdade, marcada com palmeiras imperiais. A Palmeira Imperiais sempre registrou edificações importantes no conjunto urbano de todo o Brasil, né? E nós temos aqui o projeto de uma praça muito simples, um traçado muito simples, uma praça para convivência urbana, na verdade, mas que, do meu ponto de vista, é algo que desfigura completamente a volumetria da Praça Municipal, que, na verdade, é um quadrilátero, ou seja, um quadrilátero fechado, somente aberto para o lado do mar, e, felizmente, isso daqui não foi realizado. Isso daqui é anos 70. Nesse período, veja bem, Salvador ainda não era cidade patrimônio cultural da humanidade, o centro histórico, que foi tombado pelo Unesco em 85. Todo o sentido de preservação de monumentos isolados já existia, mas não de conjuntos urbanos, não de espaços urbanos. Então não havia essa preocupação tão grande. Se esse cuidado tivesse existido na época dos anos 70, jamais teria sido implodido aquele quarteirão. Aquele quarteirão, porque foi uma consequência de destruição de imóveis de 1912 do bombardeio. Exatamente. Aquele quarteirão ele foi ocupado com edificações. A biblioteca pública data da mesma época da reconstrução do Palácio Rio Branco e o prédio da imprensa oficial de uma década após, que era um edifício Art Deco muito interessante. E aí o pessoal apelidou, não foi, professor, de cemitério de Sucupira? Foi muito bem apelidado. A sabedoria popular ela tem esses xistes, né? Eu acho que o baiano e o brasileiro, mas o baiano em particular, são muito autênticos, muito criativos com esses xistes. E é onde hoje está a prefeitura, a sede da prefeitura. Onde hoje está a sede da prefeitura. Da prefeitura. E aqui a gente tem uma imagem da Câmara, né? Aqui é anos 80, né? Uma imagem da Câmara. Da fachada, né? Sempre é uma imagem assim muito emblemática. É imagem emblemática. Repare bem, a Câmara Municipal, ela tinha a função de governança da cidade, ela tinha cadeia embaixo, toda a Câmara era casa da Câmara e cadeia, e uma torre com sino. Por que o sino? Naquele tempo não havia a imprensa, não havia jornal, não havia televisão, não havia os meios de comunicação, muito menos internet. Então, era o sino da Câmara Municipal que fazia a chamada da população para se passar qualquer notícia importante. Então, a população se reunia na praça em frente à Câmara para ouvir algum decreto, alguma notícia. Vou dar um exemplo. Uma pequena revolta, um decreto municipal importante sobre algo pertinente à cidade. E o sino era também um relógio da cidade, ele marcava a hora da cidade e essa chamada. É por isso que na frente da Câmara sempre se colocavam os decretos municipais
apregados no término do local da Câmara. E é por isso que as pessoas colocam até hoje cartazes, faixas e tudo mais. Ou seja, aquilo que se quer dar notícia é a cidade. O grande foco, não o único, mas o grande foco é a Câmara Municipal. Olha, aproveitando o que o senhor está dizendo, ó, um dos movimentos mais importantes, né, dos anos 80, que é o movimento das diretas. Então, olha só o que a gente tem, ó. Essa imagem aqui do lado, né, tem uma Você tem uma veja as faixas, a indicação de tudo isso, flâmulas. Veja, por exemplo, o 2 de julho, por exemplo, como se decora a fachada da Câmara com seus emblemas cívicos, não é? Patrióticos e tudo mais. Então, tudo de importante na cidade. Até uma celebração cristã como é o Natal, que se enfeita a fachada da Câmara. Ou seja, a Câmara, na verdade, é um espelho da cidade. Não só ela reflete o que acontece na cidade, como ela também projeta aquilo que ela pretende para a cidade. E é interessante a apropriação do povo. Aqui, por exemplo, o placar das diretas na Bahia, quer dizer, como os deputados baianos iam votar. Ó. E aí está lá, como os deputados iam votar em relação às diretas. Um alerta para você saber, é educação política, não é? Então, é educação política, educação patrimonial também, tudo existente. A Câmara, se você quiser saber alguma notícia da cidade, busque a Câmara Municipal, não necessariamente internamente nas suas sessões, mas na sua fachada, na sua praça, no seu sítio, porque ali está, digamos, espelhado aquilo que está acontecendo de mais importante. Aqui uma imagem interna, né, do pátio interno, né, da Câmara. Esse pátio interno ele tem várias funções. Primeiro, a tipologia arquitetônica do século XVII era aquela de herança muçulmana da Península Ibérica, dos pátios internos, das casas, como os grandes sobrados nossos, os grandes solares dessa época têm pátios internos. Por exemplo, o Solar Bercó, a Casa das Sete Mortes, até o passo da arquiepiscopal na Praça da Sé. E a Câmara tinha o seu pátio interno também. O pátio interno das edificações é o que a gente chama beira. Em Portugal se chamava beira, a beira das casas. Então, não tem eira nem beira, não tem essa expressão. Eira e beira quer dizer o chão e o teto. A beira é o telhado, o chão e o teto. E a expressão não tem eira nem beira que é alguém ou algo que não tem chão nem teto. Tá? Então, isso é a beira da casa tradicional. E é nesse pátio que se faziam encontros, as atividades domésticas da cidade. E nesse caso daqui, onde se podia tomar um banho de sol, onde se podia beber uma água, onde se podia celebrar um ofício religioso para os prisioneiros, cuja cadeia ficava nesse piso, sendo um lado masculino e outro lado feminino. Então, o centro distribuidor também de ventilação. Né? Porque o microclima criado nos pátios internos é surpreendente. Salvador pode estar com o dia mais quente do verão, mas sempre o pátio interno de edificação é fresco. Nossa! E aqui a gente tem uma imagem, né? Deixa eu ver, anos 80, né? E olha exatamente o que o senhor estava falando. Olha como está a fachada. Com estandartes. Com estandartes inclusive com brasão da cidade aqui. Isso é muito interessante. Olha, nós temos fotografias históricas. Tem uma que você precisa recolher, que data de 1902. É o seguinte, em 1902, a esquadra chilena visitou a cidade de Salvador. Era a terceira maior esquadra do mundo, porque o Chile não tinha exército, o Chile tinha marinha. E nessa circunnavegação que essa esquadra fez, em cada sítio que passava, ela era recebida festivamente e oficialmente, porque representava o país. Então, a Câmara Municipal se reuniu com todos os oficiais e marinheiros da esquadra chilena colocados, alinhados na Praça Municipal e a população, aguardando que a sessão da Câmara prestasse uma homenagem à visita da esquadra. E a Câmara, então, retirou o nome de Rua Direita do Palácio e deu o nome de Rua Chile, a rua principal da cidade. Foi uma festa então, que durou dias. Uma festa que durou dias. Foi batizado da Rua Chile, na verdade. E tem fotografias da época mostrando a população ali reunida. Então veja que é sempre festivo. Por exemplo, no 2 de julho, o carro do caboclo e da cabocla ficam ali descansando no intervalo do almoço e ali retomam o circuito do Campo Grande. Então, todas essas grandes festas. E por isso eu acho que esta praça, que é a praça mais importante da cidade, mais importante da história do Brasil, a primeira Praça dos Três Poderes, está absolutamente descuidada, abandonada pelo poder público. Todo o seu entorno, todo o seu mobiliário urbano, todo o seu calçamento, que é muito bonito, com paralelepípedos formando uma rosácea com tons claros e escuros,
completamente depredado, completamente destruído do ponto de vista do seu conjunto. E essa praça precisa ser respeitada acima de tudo, porque é a praça do município, é a praça municipal, é a praça da Casa da Câmara e Cadeia, é a praça da governança da cidade, onde está a prefeitura, onde estão seus maiores símbolos de governança, tanto municipal quanto estadual e federal. E aqui, professor, essas belas imagens, né, que o Centro Histórico de Salvador proporciona. Então, a Câmara com uma revoada aqui de pombos. Né? E Cleidiana, que simbolismo bonito. Você mostrou isso de uma felicidade muito grande, porque a pomba é o símbolo do Brasil da cidade. É a pomba com ramo de oliveira no bico, que representa a pomba da Arca de Noé, e quando ela retorna com ramo de oliveira, é indicativo que já havia terra firme e fértil para que todo desembarcasse da arca. E o símbolo da nossa cidade traz no seu lema uma inscrição em latim que é Sic illa ad arcam reversa est. E assim ela voltou à arca. Então é a história da pomba. Nada mais bonito do que uma revoada de pombas no sentido da liberdade, do alcance de algo maior diante do prédio da nossa Câmara Municipal. E como é uma revoada, não é uma pomba sozinha. Várias. É todo o conjunto de toda a população. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. E agradecer aqui a presença mais do que especial do professor Francisco Sena. Outra aula aqui. Cleidiana, eu que agradeço a você, ao SEDOC, a todos aqui envolvidos, por esse registro da nossa memória, da nossa história, tão importante, principalmente para gerações futuras, para saberem de onde vieram, onde estão e para onde vão. Então, isso é mais do que fundamental, porque é a nossa memória.